Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Luciana Holtz, fundadora e presidente aqui do nosso Onco, e é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do nosso Conversas que Inspiram, Transformam, Orientam, oferecem qualidade de vida, por que não? O nosso podcast do Oncoguia. Bom, estou aqui em casa, né? Literalmente como a gente diz, então o espaço agora do podcast é aqui na sede do Oncoguia e eu estou muito feliz porque já tem um tempão que eu estou tentando fazer essa conversa com esse moço que está aqui comigo. Então, Caio, seja bem-vindo. Quem está aqui, gente, é o Caio Viana. O Caio é psicólogo especializado em psicologia hospitalar, é psico-oncologista também, é presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia daqui de São Paulo. Então, bem-vindo e muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Lu. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de fazer parte aqui desse momento, né? O Onco, para mim, é um lugar que eu sempre sonhei estar aqui, não é a primeira vez que eu já falo sobre isso, né, com pessoas, e aqui é um lugar que enche meu coração de alegria por tudo que vocês fazem, né, Lu? Então, para mim é uma grande honra. Obrigado pelo convite. Adorei, obrigada. Obrigado. Bom, gente, o nosso tema, né, como não poderia deixar de ser, é sobre saúde mental. Muitas outras bifurcações, né, Caio, que a gente já estava aqui, mas neste capítulo específico, nesse episódio específico, voltado para a questão do paciente com câncer de próstata, tá? Então, Caio, vamos começar, acho que queria te ouvir um pouquinho, né, desde o momento mesmo, claro, que tem o desafio da conscientização deste homem que já tem barreiras importantes para se cuidar, né? A gente já começa daí, né? Do quanto o homem tem dificuldade, sim, né? De manter uma saúde em dia, de fazer o que a gente fala tanto, né? De praticar autocuidado e dentro de um conceito completo de autocuidado, né? De físico, emocional, espiritual. O que você já me ajuda a introduzir um pouco esse tema? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, Lu, que todos nós homens, nós somos fruto de uma cultura que, em alguma medida, traz a ideia de que autocuidado não é algo do masculino. Eu acho que quando a gente já olha para esse lugar, a gente já vê uma deficiência muito grande quando a gente pensa em saúde, né? Na construção da masculinidade, nos países ocidentais principalmente, a gente traz a ideia, até da Idade Média mesmo, de que o homem ele tem que ser forte, é o que coloca a armadura, é o que vai para a guerra, é o que faz, é o mantenedor. E alguém que tem todas essas tarefas de cunho social não tem tempo para se cuidar. Né? Então a gente já parte desse princípio que é uma base, é um chão cultural de onde esse homem ele vai partindo, né? E uma coisa que eu acho muito interessante disso tudo é que nós temos um problema muito sério quando a gente pensa em autocuidado desse homem, né? Porque assim, se a gente já vem dessa base cultural, que ela já é bastante deficitária, e a gente vai perpetuando isso com a passagem do tempo, significa que todos os anos, todas as gerações, elas vão assinando embaixo de que é natural não procurar ajuda, de que é natural não chorar, de que é natural uma série de coisas nesse sentido. E dessas bases culturais é que a gente fala dessa subjetividade, que a gente fala, na verdade, desse campo das emoções, dos pensamentos, né? Então, assim, um homem que é criado dentro de um lugar como esse, ele está fadado, em alguma medida, a sofrer e padecer daquilo que ele cuida, que é dos outros, né? Porque ser cuidado por outros, isso já traz para ele uma visão de problema, isso traz uma visão de fraqueza, né? Então, muitas vezes, né, a gente até vê quando a gente fala de Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente vê o lacinho rosa puxando o azul. A mulher, né? Assumindo esse cuidado, assumindo, né? O papel de cuidado. Então a gente fala muito disso, principalmente quando a gente fala aí de câncer de próstata, né? Que é muito desse ambiente do homem. Óbvio que também a gente também tem que pensar num outro lugar, né? Que é muito pouco falado, mas também da questão de pessoas que têm próstata, né? Que nem sempre são homens, né?
Super. Então, a gente pensa nesse todo, né? Tem um desafio gigantesco aí, né? Se a gente, obviamente, leva em consideração tudo isso que você acaba de trazer, né, Caio? Principalmente de impacto nas campanhas, o quanto realmente toca, né? O quanto a gente talvez até deveria pensar em outros caminhos mesmo, né? Eu estava aqui há pouco conversando com um urologista falando da questão da sexualidade e apareceu isso também, né? Do desafio que é, por exemplo, ele literalmente ter que convencer o homem a ir no urologista. Ainda é uma barreira, né? O uro é o médico temido, é o médico onde todos os preconceitos e tabus e inseguranças e preocupações podem se materializar, né? É o famoso, por que eu vou procurar sendo que eu posso achar? Então, muitos desafios, né? O que você pensa um pouco disso? Sim, esses desafios eles são super difíceis, né? E muitas vezes, Lu, eles são intransponíveis para esses homens. Por quê? Porque a saúde ela não é pensada como algo que precisa ali ser ticado todo ano, né? Ou seja, eu preciso fazer um exame. Não, tem muitas outras coisas na frente, né? E a gente tem visto também que essa cultura desse masculino que só trabalha, que não para, né? Isso também tem ido para outros lugares, que é para a vida das mulheres, né? Ou seja, a gente tem visto mulheres adoecendo também, exaustas, né? Tanto quanto os homens, por terem rotinas que antigamente eram chamadas de rotinas masculinas, né? Sim. Então a gente tem visto assim uma série de questões que têm aparecido. Claro que a gente tem boas campanhas, que a gente teve um avanço muito grande nisso, que essas masculinidades enrijecidas elas têm se diluído um pouco mais, mas nas novas gerações, né? Para o meu pai, para o seu pai, para os nossos avós, isso não, né? Ainda não. Exato. Bom, Caio, e aí acho que indo um pouquinho aí para o bastidor do seu consultório, né? Esse paciente, a hora que realmente ele recebe a notícia do você está com câncer, né? E aqui você está com câncer de próstata, ele chega, ele vai te procurar ajuda, né? O que tem de facilitador para que isso aconteça, assim? Faz diferença, por exemplo, quando o onco fala vai, né? Quando existe realmente, né, acho que quase que essa prescrição de buscar ajuda, o que você percebe, assim, dos que chegam um pouco o perfil? Então, na verdade, né, Lu, tem chegado pacientes assim para mim há muitos anos, né, tem aparecido. Eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes da gente pensar de como que esse impacto acontece do ponto de vista do diagnóstico e como que essa pessoa chega a um psicólogo ou psico-oncologista. Eu acho que esse caminho é muito importante de trazer, porque assim, uma coisa que eu tenho vivido, e claro, né, não é uma premissa aí do cuidado, mas muitos homens às vezes têm me procurado pelo fato de ser um psicólogo homem. Então isso acontece também bastante e às vezes é uma via de acesso para falar assim, poxa, não, ele é homem, então me sinto talvez um pouco mais à vontade, né? Alguns, claro que isso não é uma regra, obviamente, mas acaba acontecendo, né? Um outro ponto também é assim, é um cara que recebe um diagnóstico, né? E assim, eu já tenho visto muitos pacientes nesse sentido e que às vezes procuram o psicólogo, procuram a pessoa que é especialista com o intuito que eu acho que é muito interessante de pensar, né? De falar assim, poxa, eu vou passar por uma cirurgia, eu vou passar por alguma coisa, então é melhor que eu me prepare um pouquinho para conseguir passar por essa coisa. Então isso tem sido muito interessante, né? Então eles têm chegado muito nesse sentido. Claro que ainda vêm empurrados pelas suas mulheres, claro que as filhas têm um peso enorme, né? Os filhos também têm tido aí um peso muito interessante de falar, não, pai, você tem que procurar também, né? E claro, né? Eu acho que hoje a gente também, Lu, está falando de uma medicina que tem 2 pontos muito significativos. Uma medicina que a cada ano que passa, ela tem tido mais habilidade de comunicação para comunicar o diagnóstico de uma maneira adequada, com tempo, fazer uma comunicação de uma comunicação de uma notícia difícil que a gente chama hoje, né? Porque antigamente a gente chamava de má notícia, por isso que eu dei até essa travadinha aqui, né? Mas hoje a gente tem uma medicina mais treinada para fazer isso e uma medicina que na hora da comunicação ela oferece alguma solução para além do tratamento médico. Ou seja, olha, eu vou tratar você com essa químio, rádio, cirurgia, seja lá o que for, mas eu preciso que você passe nesse psicólogo aqui.
eu preciso que você vá nessa físio para ela te avaliar. Então a gente também tem visto uma medicina que tem visto a equipe multi como, na verdade, uma das maiores intervenções que ela sempre foi. E aí, quando a gente fala de uma medicina que sabe comunicar melhor e que sabe encaminhar, porque encaminhar também é intervenção, né? Quando a gente fala dessa medicina que encaminha para o lugar certo, a gente está falando aí de um tratamento como um todo muito mais adequado. Sem dúvida. E a gente tinha também... Inclusive, né, com relação aos desfechos. Né? A gente Exato. tem um estudo mostrando, né, que quanto mais bem cuidado e mais por diferentes olhares, né, Caio? Acho que não é só isso, né? É essa multiplicidade de olhares que também está fazendo muita diferença, né? Sem dúvida. E a gente tem visto também que uma coisa que tem sido muito interessante, até para nós, né, Lu, que a gente é da mesma área, né, que as pessoas estão começando a ver a importância de encaminhar nesse impacto do diagnóstico, né, e claro, nas outras etapas, tanto no desfecho como durante os tratamentos, mas assim, eu não vou encaminhar para a psicóloga boazinha. Eu vou encaminhar para um psico-oncologista, né? Ou seja, eu vou encaminhar para alguém que é especialista nisso. Exato. Antes era assim, não, eu conheço uma psicóloga que ela é ótima, ela é super legal, né? Pode ser muito legal, mas se ela não for especializada, talvez ela não possa ajudar, né? Então, essas coisas contam. Não, mas gostei muito do que você trouxe, né? De que muitas vezes existe a chegada... quase que assim, olha, é pontual, tá? Eu vim aqui para te pedir ajuda, para eu me preparar para a cirurgia, né? Ele fica... Conta um pouco disso. Ele fica, Lu, e eu acho tão interessante, né, que é isso. Quando a gente escuta esse pedido, né, porque é um pedido de ajuda. Claro. Claro que ele vem disfarçado com, só vim me preparar. Pontual, né? Super pontual, né? Então ele vem com essa coisa disfarçada, né? Mas aí a gente vê todas as outras questões que vão acontecendo a partir daí, né? Ou seja, é uma cirurgia, mas o que você sabe da cirurgia? Né? E muitas vezes a gente vê que o paciente ele ainda adota uma postura muito passiva diante do médico. Super. Então o que ele faz? Ele não, que hoje a gente tem falado muito, né, de tomada de decisão compartilhada, que a gente ainda não tem, né, propriamente dita. Então assim, a gente pede até para ele explicar o básico, né? O que o médico te falou dessa cirurgia? Não sabe dizer, né? Que duro você caminhar para uma coisa que vai mudar a tua vida no escuro, né, Caio? É literalmente no escuro e a grande maioria vai desse jeito. Vai desse jeito. E aí a gente tem que fazer esse resgate, esse empoderamento, ou seja, esse paciente, ele sabe que ele pode perguntar, né? Tanto que eu lembro de um paciente que foi muito significativo, né? Que eu cheguei para ele e falei assim, sabe o que você vai fazer na próxima consulta? Você vai falar tudo o que você quiser dizer, porque o seu médico está lá para te tratar e não você tratá-lo, né? Não é esse o intuito, na verdade. Se você não perguntar, se você não se posicionar, ele não vai conseguir te ajudar do jeito que você precisa, porque o jeito que você precisa não é o jeito que ele acredita que tem que ser. Ele sabe da medicina, mas essa medicina ela tem que estar acoplada às suas necessidades. Quem sabe de você é você, né? Exato. Então foi muito importante, né? Por exemplo, nesse caso. Mas esse que você fala, né? O paciente que chega e fica. Por que ele fica? Porque ele começa a dar conta que ele vai ter muitas outras etapas no pós-cirúrgico. Que ele passou por outras que não foram cuidadas no pré-cirúrgico. Ou seja, às vezes o impacto do diagnóstico, Lu, ele está reverberando até aquele momento. Que não foi cuidado, né? Em nenhum momento. Então, assim, o impacto do diagnóstico, ele foi aquele soco que o paciente ainda não se reorganizou, ele não soube ainda o que ele tem que fazer em termos de trabalho, ele não soube ainda como que ele vai falar para as outras pessoas, por exemplo, pacientes jovens, às vezes, claro, né? Como é que eu vou falar para minha mãe que eu tenho um câncer? Porque eu já falei para minha mulher. Mas e para minha mãe? Minha mãe tem idade, como é que eu vou dizer, né? Eu tive a experiência de um paciente, Lu, que foi muito importante, né? Ele, nesse processo da psicoterapia, ele escreveu um livro sobre... Porque era um paciente médico, né? É um paciente médico, ele escreveu um livro, né? Que ele fala que o nome do livro ele é muito significativo, né? Que é do jaleco ao pijama, que ele faz essa transição de falar assim, agora eu sou a pessoa que está do outro lado da mesa, quando ele descobre aí um câncer de ordem, né, urológica, né, não de próstata necessariamente. E aí, esse paciente ele faz um movimento que é muito parecido. E a gente sabe que na psico-oncologia, né, não é como na medicina, né? Câncer de próstata é uma coisa, tem 1001 estudos. Não, na verdade, na psico-oncologia a gente olha
para o paciente a partir da ótica dele, que para ele é só câncer o nome, não importa ali onde está, muitas vezes, né? E aí esse paciente ele faz um movimento, Lu, que é muito interessante, né? Que é fazer um movimento psicológico de deixar de ser alguém saudável para ser alguém em tratamento, e depois que ele vai para o momento da cura, ele faz um outro movimento intenso psicológico para se tornar uma pessoa curada. Porque não é fácil se curar também, né? E eu fico pensando nesse caso, né, Caio, essa transição de ser aquele que cuida para ser o que vai ser cuidado, né? Sabendo que ele sabe os bastidores do lado de cá. Uau! Exato. Uau. E é isso, né? Por exemplo, quanto mais o paciente sabe, mais ele se empodera. Mas assim, a gente fica se perguntando, né? Por exemplo, pacientes que têm um conhecimento médico, né? Como é que é O que acontece nessa hora, né? você pegar um estudo que você sabe exatamente qual plataforma que pega e você consegue ler aquele estudo numa boa, como o seu urologista ou como o seu oncologista consegue, né? Então, assim, a gente está falando aí de alguém que não tem uma barreira científica para conseguir sobre interpretar. ele, né? Exato, para saber sobre si. E aí é um sofrimento de outra ordem, né? Então, eu tenho visto isso também, né? E claro, a gente também está falando desse paciente que é médico, mas, né, Lu, o paciente que está tratando há muito tempo, ele também se torna um especialista no que ele vive, né? Sim. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir acompanhar essa pessoa no máximo de etapas possível, né? Então, quando a gente pensa em saúde mental, e principalmente no câncer de próstata, a gente tem que linkar isso, que saúde mental é todo o processo que esse paciente vai passar na jornada dele, né? Porque aquele paciente que você recebe no impacto diagnóstico, ele é um. Durante o tratamento, ele vai se tornando outro, né? Então, por exemplo, um cara que recebe um diagnóstico aí de um câncer de próstata e que tem que fazer uma cirurgia e que depois tem que ter uma outra abordagem cirúrgica, ele não vai ser nem de perto aquele paciente que não precisou de outra abordagem, que só fez uma, por exemplo, né? Que não teve nenhuma limitação, que não teve uma internação. Agora, aquele outro que teve tem outra característica, né? Então, a saúde mental ela é uma construção, né? Às vezes a gente joga essa cartada da saúde mental para cima e fala saúde mental, né? Imagina. E não, né? Tem muitas outras coisas no entorno. E Caio, pensando muito aqui, né? Acho que neste paciente, neste homem, né? Que você já contextualizou, que a gente já falou um pouco aqui, né? Do peso dessa masculinidade que não tem permissão para se cuidar, mas que chega a notícia, né? Do você está com câncer de próstata, também muito conectado com esses tabus e preconceitos relacionados à impotência, à disfunção erétil, né, à incontinência, à sexualidade como um todo, assim, né? Como é que é isso, sim? Também quase que para uma possível permissão de cuidado, né? Pensando aí sim num cuidado emocional. Então, porque o que acontece, né, Lu? Sexualidade é identidade, né? O ato sexual é o que constitui muitas vezes o início de uma relação. E às vezes é o que perpetua, é o que dá tom, é às vezes o que dá cor a um casamento, muitas vezes, né? E muito do processo da saúde mental no cuidado da sexualidade desse paciente, que vai ter uma série de questões como essas que você citou, né? A dificuldade de tudo, né? Ejaculação, enfim, incontinência, pode ter uma série de coisas. A gente faz um resgate dessa sexualidade, porque esse é o papel do psico-oncologista quando a grande demanda é essa. Às vezes nem quando a grande demanda é essa, né? Porque um dia ela pode se tornar, né? Mas é a redescoberta do que pode ser feito em termos de ato sexual e, às vezes, uma divisão que a gente precisa fazer e que muitas vezes a sociedade vai regando essa plantinha, né? De que, assim, se você consegue fazer sexo, você é viril. Se você consegue fazer sexo, você é homem de verdade. Então, fazer essa divisão e falar assim, olha, você é um sujeito, você pode muitas coisas, o câncer não te tirou isso, sexualidade, e aí falando de ato sexual e não de identidade, mas o ato sexual ele pode ser reeditado. Então, por exemplo, antes aquela via de prazer talvez não seja mais a mesma. Vamos conversar com esse uro? Né? E aí o psicólogo passa a mão no telefone e fala, olha, o que você tem para me dizer, para o médico? Porque é isso que a gente também precisa fazer. Que importante. Né? Para falar assim, poxa, o que a gente pode esperar para que eu consiga montar meu plano terapêutico para esse paciente, para falar assim, olha, ele não vai ter essa via
mas a gente vai ter que desenvolver outras. Então, por exemplo, nem que sejam outras questões até mínimas da relação, né? Porque sexo é beijo na boca, sexo oral, tem tantas modalidades para fazer um cuidado emocional desse paciente a partir da demanda da sexualidade. Mas você sabe que, então, eu estava, né, numa outra conversa, eu aprendi, né, e gostei muito dessa abordagem desse uro-onco, porque ele deixou muito claro que, com o diagnóstico, se encerra aquela vida sexual. Se encerra. E que precisa começar uma nova, sabe? Olha isso, né, Caio? Porque assim, no mínimo aqui a gente tá falando de um luto. Exato. Né? O luto do câncer, o luto da minha vida que foi interrompida, o medo que eu tenho. Né? Eu falei, uau, sabe? Ele falou assim, é outra vida sexual que começa. Sim. E ele trouxe muito isso, a relevância de que isso aconteça muito bem acompanhado, né, pela equipe multi, trouxe muito essa questão, obviamente, do impacto por si só do diagnóstico, na questão também do libido, né, da vontade, de repente, de um paciente que está triste, inseguro, com medo, que a gente sabe que isso é real. E isso que você está trazendo, né, o quanto a partir dessa informação há necessidade da construção de um plano em parceria para cuidar da melhor maneira. Exato. Eu acho que não dá para a gente fazer saúde mental e psico-oncologia sem ter um contato com uma equipe multi. Tanto que esse é o grande desafio dos psico-oncologistas que atuam apenas sozinhos, em consultório. Né? Mas aí que tá, é isso. Foi aquilo que eu trago, né, aqui para você, né, Lu, que eu trouxe aqui para você, no sentido de reeditar essa vida, porque é isso, é o luto mesmo, e eu acho que o doutor ele falou muito bem no sentido de que sim, a partir daqui é outra vida sexual. E assim, ele não falou em impossibilidades, muito pelo contrário, muitas possibilidades, mas é nova, né? Então, enquanto eu tô olhando lá para trás e falando, mas eu gostava daquela, né? Assim, e que, né, cara, a gente pode extrapolar aqui para qualquer tipo de câncer, o quanto o diagnóstico chega e que vai ser necessária essa construção nova, né? Seja a mulher com a mama, né? Seja a paciente com, né, que tem que passar por um câncer de ovário, né, um câncer de intestino, tem sempre, né, esse novo, esse olhar e aprender, né, a falar quem sou eu mesmo agora, né? E o outro ponto, né, Lu, que eu acho que é muito importante, que assim, a gente sempre foca muito nisso do paciente, mas uma reeducação e uma reabilitação sexual do ponto de vista subjetivo também é da família. Essa família tem que ser chamada para a cena a partir do momento que, se essa mulher, se essa esposa, se esse marido, quem for, que é cônjuge desse paciente, totalmente impactado, né? Se esse cônjuge olhar para o marido, e falar assim, é o meu paciente. Não. A gente precisa reabilitar essa pessoa, porque ela precisa tirar o paciente de objeto de cuidado para pôr no lugar de marido de novo. Então, muitas vezes, o paciente está preparado para ter uma nova vida sexual, para ter outras, né, possibilidades, mas a pessoa que cuidou dele, ela precisa fazer aquela quebra de, pera, aquele homem que eu dei banho, que precisou da minha ajuda, ele é um corpo que tem prazer envolvido, eu tenho que voltar a ter esse prazer. E às vezes o problema não está no paciente, mas está em quem está do lado. Na relação, né? Uau! Exato, super. Então isso é muito importante. Às vezes a gente tem que trazer para a cena do cuidado e da sexualidade o cônjuge. Porque aí muitos casamentos às vezes acabam, por quê? Porque durante o tratamento virou cuidador. Deixou de ser marido ou esposa para ser cuidador, né? Então, essa grande quebra a gente precisa cuidar também. Abandona, né, o papel de esposa, fica ali só de cuidadora e tudo isso bagunça num nível a ponto de não ser, né, a ponto do casamento pagar, né? Exato. E aí vira grande amiga, vira grande parceira, o que não é ruim, porque isso sempre teve que existir para manter um bom casamento, né? Mas não é só. Então, assim, esse resgate ele é muito importante de ser feito. Isso acontece muito com pacientes que adoeceram de uma maneira geral. Nem sempre é pela questão do câncer, né? A gente fala de adoecimentos crônicos, às vezes, né? Porque, às vezes, traz ali algum limite. E essa reabilitação do cônjuge é muito esquecida, né?
Mas, enfim, é algo também que a gente precisa estudar, até em termos de literatura também, né? Importante. Que mais, Caio? Que mais que você acha que é super importante a gente trazer? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, assim, a gente também precisa trabalhar em uma questão que eu acho muito legal do Oncoguia, que é isso, né? Por exemplo, as rodas de conversa. O Brasil, ele não é um país que foi acostumado culturalmente a fazer coisas em grupo. Né? Então a gente propõe alguma coisa e nem sempre tem uma boa adesão, né? Eu acho que assim as vivências em grupo são muito importantes em termos de saúde mental, porque às vezes quando você está trabalhando ali com um médico, com um físio, com um psicólogo, né? Você enquanto paciente, né? Você está trabalhando ali direto, é uma coisa muito única. Só que é tão bom ouvir um outro paciente, alguém que está passando alguma coisa muito parecida com a sua, né? Então eu acho que assim, pensando em saúde mental, atividades de grupo são importantes, ativação desse círculo familiar, né? Quando a questão é voltada para a sexualidade, é importante que isso seja levado para um psico-oncologista, muitas vezes para que a família também seja envolvida nesse cuidado, não às vezes com o mesmo psicólogo, às vezes com outro, não importa, mas que esses psicólogos também tenham alguma troca, porque senão fica muito ali nos campos, né, muito da fantasia. Eu acho que quando a gente trabalha em psico-oncologia, a gente precisa trazer ali alguns, amarrar alguns pontos com um colega, né? Eu gosto muito dessa proposta. Outro ponto que é muito importante, que eu acho que assim é primordial mesmo, assim, na minha visão, né, pensando em psico-oncologia de uma maneira geral, que eu acho que é muito importante, é grupos de cônjuges. Porque assim, eu tive uma experiência, né, que eu fiz na Santa Casa de São Paulo, quando eu trabalhei lá, que foi uma das experiências em psico-oncologia que foram mais ricas na minha vida. Que no dia das quimioterapias, que chamavam quimioterapias, né, das mulheres, né, de câncer de mama, de colo de útero, enfim, né, os cânceres femininos, os cônjuges que acompanhavam, eu chamava para fazer um grupo só de maridos. Que demais, Caio. E era muito importante. Que demais. Né? Então, por exemplo, ali a gente cuidava da questão da sexualidade, tive que, a partir daqueles grupos, fazer cartilhas das angústias mais comuns de homens que acompanham as suas esposas, porque ali a gente estava falando de masculinidades também, que estavam sendo afetadas pelas doenças delas, neles. E ali a gente foi amarrando algumas coisas e toda semana eu me encontrava com alguns deles, né? Alguns vinham de novo, outros não apareciam mais. Mas aqueles que vieram de novo, eles foram formando um grupo tão forte entre eles que eles conseguiram ver o que era potente para ajudá-las. Então, assim, aquela sensação de impotência, poxa, minha mulher está doente, né? E eu não sei como cuidar, e que a gente já tem dados, a gente já tem pesquisas do quanto que esses homens também, quando elas adoecem, eles saem do casamento, e muitas vezes pela impotência brutal que eles sentem de lidar com tudo aquilo, de lidar com tudo aquilo. Sim. Né? Então eu acho isso muito interessante. Os grupos, eles são potentes quando a gente tem temas também para eles, né? Então, por exemplo, nesses casos pode ter grupo de cônjuge, pode ter um tratamento individual, pode ter às vezes uma roda de conversa que seja psicoeducativa ou educativa, né? Então, vamos trazer uma nutri para falar, né? Então, eu acho que essas questões são muito importantes. Eu estou aqui, vou resgatar de novo a conversa com o Dr. Marcelo, e porque teve uma hora de forma muito didática, Caio, ele traz essa questão que eu fico imaginando quão rico isso é para um homem, né? De entender a diferença entre ejaculação, orgasmo, libido e ereção, né? E o quanto cada uma delas tá ou não tá ligada a uma questão física ou uma questão emocional ou uma questão física / hormonal, né? Mas que é real, assim, que em todas pode existir o impacto emocional, né, / mental aí, que realmente não vai rolar nenhuma das questões aqui, né? Se você literalmente não tiver com vontade, porque eu tô triste, né? Não tô com libido porque eu tô, né, porque eu tô deprimida e deprimido e não sei o que tá acontecendo comigo e não sei lidar com tudo isso. Sim. Não, esse ponto é muito importante, né? Porque é isso, muitas vezes essas questões elas são diretamente afetadas pela questão emocional.
né? E a gente fala que muito, quando a gente fala de sexualidade, do ato sexual em si, a gente fala do peso que as emoções têm, né? Principalmente quando a gente fala de ereção, principalmente quando, até mesmo, né, quando a gente fala ali de ejaculação. Então, tem questões ali que são muito importantes. Mas é por isso que também é tão importante, Lu, o contato desse psico-oncologista, desse psicólogo que está cuidando desse paciente, com o urologista, Super. com o oncologista. Porque, assim, às vezes isso acontece muito, acho que na medicina, no geral. Ou a gente joga tudo para as emoções e fala, isso é psicológico, ou a gente joga tudo ali para a questão física. Só que a gente tem que falar de psicossomática. Não tem como. O que é isso, né? Quando Psicossomática. uma coisa está conectada com a outra, né, cara? Exato, o físico está diretamente conectado às emoções. Então, assim, às vezes a gente não vai ter o funcionamento igual, né? Exato. O que era antes, né? Não vai. Não vai. Mas, assim, a gente pode ter algo muito próximo. E, às vezes, aquilo que a gente acreditava que era só físico era uma grande mentira que a gente contava pra gente. Mas isso ele falou. Né? Ele falou assim, eu lido com frustrações, né? Eu percebo, às vezes, frustrações de colegas que falam, não, mas eu fiz tudo certinho. O cara foi operado, fez cirurgia robótica, né? Não era pra ele não estar tendo ereção. Entendeu? E falou, calma, que a coisa é muito mais complexa do que isso, né? Sim, e aí existe muitas vezes um silêncio por parte do paciente, ele trouxe uma questão até às vezes do paciente não conseguir conversar com aquele uro e que ele procura um segundo uro, porque ele também não quer frustrar aquele primeiro que fez a cirurgia para falar que não está, né, se sentindo bem e que realmente está tendo questões de disfunção erétil. Então, né? Sim, não, e é isso, né? E aquela coisa, né? Por exemplo, esse exemplo que você acabou de dar, né? A relação médico-paciente que é estabelecida, que é uma das coisas mais fundamentais, Sim. né? Quando a gente fala de tratamento, né? Porque é aquele vínculo, né? O médico, ele vira alguém que é tão importante na vida do paciente, né? Que é isso, né? Eu não quero frustrar o meu médico. Como é que eu vou falar disso, né? Enfim, tem muito Como é que eu vou falar pra ele que o que você fez não deu certo, né? Assim, mas de novo, né, Caio? Volta no nosso comecinho ali da conversa. Poxa, ele tá ali pra cuidar de você, né? Também faz parte você contar se tá se sentindo bem ou se você não tá se sentindo bem, né? Sim, sim. Não, é muito importante que o paciente ele tome essa rédea, né? E isso também é uma coisa muito cultural, né, Lu? Então, assim, quanto mais o paciente toma a rédea, melhor ele consegue nortear o tratamento dele e quem está cuidando dele. E aí que eu falo, não é só com o médico, mas é com a enfermeira navegadora, né? Que é uma função essencial. Quando você está num centro de tratamento e o seu centro investe numa navegação em enfermagem, a gente vê que é um cuidado que ele tem muito mais chance de tudo dar muito certo, porque o contato que essa enfermeira amarra entre o médico e o paciente, ele é essencial. E às vezes é com a enfermeira navegadora que o paciente vai falar, mas não vai falar com o médico. O que é muito importante, que mostra essa figura como alguém de suma importância, né? Enfim, a enfermeira, às vezes o fisio, o uro, né? Que tem uma parte da fisioterapia pélvica, enfim, que é super importante também. Então, essas pessoas todas, elas têm que estar muito alinhadas num contexto como uma orquestra. Né? Ele trouxe muito termo de reabilitação, inclusive peniana, né? E que aí sim vai precisar desse conjunto de novo, né? De olhares e de especialidades. Mas eu acho que o que foi muito rico, né, Caio? Tem muita esperança, né? Que essa vida nova sexual possa ser reconstruída, mas tem que existir essa retaguarda multi. Né? Então, por isso tão importante estar aqui podendo te ouvir, né? Não, e assim, sabe, uma outra coisa também, Lu, que eu queria contribuir é que assim, muitas vezes a gente também esquece de um outro ponto, que são as coisas que vêm de conteúdo cultural e que acaba pegando nesse paciente que teve câncer de próstata. Por exemplo, eu já tive pacientes que, em termos de diagnóstico do pós-cirúrgico, enfim, eles tiveram dificuldade de ereção, etc, etc. Só que aí você foi olhar de perto, é assim, não, eu parei minha vida sexual não foi por causa do câncer, mas é porque eu já tenho 65, idoso não faz sexo.
Uau. Olha que interessante. A gente achando que a via era essa, que era da cirurgia, mas a gente também fala muito pouco, né, Lu, de oncogeriatria. Né? Ou seja, querendo ou não, a maioria dos pacientes oncológicos tem mais de 60 anos. E a gente fala aí de uma velhice socialmente construída de uma maneira muito ruim, onde a sua morte social não foi dada por um diagnóstico, mas foi dada pela velhice, o que é uma pena, porque a velhice não é uma assinatura de uma morte social. Então, por exemplo, eu tive esse paciente que na época ele tinha 68 anos, né? E aí ele descobriu câncer de próstata e tal, e ele fez um tratamento que nada dizia que ele teria alguma dificuldade para ter uma ereção e tudo mais, né? Então, conversando com o médico, e aí nos atendimentos ele traz isso, ele fala, o câncer me trouxe a minha velhice que eu não tinha visto, agora eu sou velho, velho não faz sexo. Então isso é muito importante, porque ele trouxe algo de uma velhice socialmente construída dele, como negativa, e que impedia ele de exercer algo que para ele era importante. Mas você sabe que assim, a gente tem esse desafio até indo, né, daí do lado até do profissional de saúde também, né, Caio? Por exemplo, da questão da idade da mulher fazer mamografia, né? Então também tem um pouco, né, de que as senhorinhas mais idosas não precisa mais. Por exemplo, para câncer de ovário, né, a gente também já ouviu uma coisa de tipo, tudo que você precisa ali, né, de ovário, colo de útero, que de um jeito ou de outro tá mais relacionado a uma saúde pélvica ginecológica, de tipo assim, não preciso, não uso. Né? Também tem um pouco isso, né? De que o examinar tem relação com usar, e aí tem essa questão da idade pegando muito junto, sim, né? Sim. Exato. Então, assim, se a gente não presta atenção nessas coisas, a gente deixa passar. Lu, eu já vi também situações muito... E que traz um lugar de etarismo que a gente precisa levantar essa bandeira. Né? Por exemplo, de médicos falando, não vou pedir sorologia HIV. É idoso. Oi? Não, você tem que pedir. Né? Então, assim, é isso, né? A velhice, ela não anula tudo que aquela pessoa as coisas que ela quer, que ela gosta, né? Muito pelo contrário, é na velhice que às vezes você endossa coisas de um jeito muito diferente, né? Você fala, não, olha, eu quero, gosto, sinto melhor, sinto diferente, né? Então, isso é muito importante, não só em termos de sexualidade, mas em tudo, né? Então, por exemplo, assim, a gente vê discursos de idosos ali com cânceres nos mais variados estágios e tal, e que tem ideias de tratamento muito diferentes uns dos outros, né? Claro que a gente também sabe, né, que algumas medidas, a depender da idade, não dá pra gente tomar com alguns idosos, né? Eu que trabalhei muito no hemato, né, Lu, a gente sabe que, por exemplo, o transplante de medula, ele não é ali para uma pessoa de 80, 85, é muito difícil alguém poder fazer transplante de medula. Mas a gente está falando de risco de vida, de risco de vida, por conta da idade. Mas e do resto? Não vai fazer? Ou vai fazer? Por isso que é tão importante a gente começar a falar mais de decisão clínica compartilhada, de tomada de decisão clínica compartilhada. Mas que a base, né, Caio, é a informação de forma muito transparente, posta na mesa, né? Para que você tenha o seu, assim, para que você também possa refletir sobre, colocando também para contar ali, né, para tomada de decisão, aquilo que importa para você, né? Se eu estou diante de um tratamento que, sei lá, nos próximos 6 meses eu vou ficar impossibilitada de viajar, né? Mas eu tenho uma viagem importante que eu não quero abrir mão, né, nos próximos 3. Sim. Fala pro seu médico. Exato. Né? Ele vai pensar no plano B para você. E se for impossível, ele vai te falar, não dá. Não dá. E aí você toma uma decisão, né, Caio? Mas acho que é simplesinho esse exemplo, as coisas podem ser muito mais complexas do que isso, mas acho que é a essência, né? Então, eu sei qual é a receita ali do que o médico está me prescrevendo, eu também sei o que é importante para mim, e junto com você, a gente vai pensar junto e vai chegar, né, no melhor modelo de decisão final, né? Exatamente isso. Decisão clínica compartilhada vem dessa base, é uma informação muito bem dada e não é do dia para a noite, muito pelo contrário. Não. É repetir essa informação. Você sabe que a gente fez aqui um board também muito legal, agora você foi me fazer lembrar das coisas. E era um pouco para tentar discutir com os pacientes os modelos de tomada de decisão.
A gente até tem um artigo escrito sobre isso, depois te mando. Mas, né, então, um modelo de decisão paternalista, informada e compartilhada. E, Caio, assim, quando eu coloquei o assunto para o grupo, eles tiveram dificuldade de entender até do que eu estava falando. O que eram momentos onde eles tinham sido convidados a tomar uma decisão. Sabe, eu tive que começar a falar, porque eu falei, olha, que momentos durante o seu tratamento vocês se lembram que vocês, né, puderam opinar de alguma forma? Opinar? Como assim? Gente, vamos lá. Na hora da cirurgia, tinha 2 tipos, né? Cirurgia A, cirurgia B. Né? Na hora do tratamento, né? Assim, tinha 2. Não tinha. Tinha um só. Tem hora que não tem mesmo. Tem, né? Exato. Mas o tempo inteiro, de um jeito ou de outro, a decisão não precisa vir pronta para você. Né? Mesmo que ela venha, você pode questionar. Exato. Mas você sabe que daí, só para te contar, a conclusão final foi que para os metastáticos, né, ou para aqueles pacientes que estão convivendo com câncer há muito mais tempo, né, quase que com todos os cuidados do mundo aqui de forma crônica, a decisão compartilhada começa a aparecer mais. Tá? Então depende aí também, né, tem desse tempo variáveis, que você precisa se conhecer mais, né? Você precisa ter mais ajuda e aí você vai construindo de uma outra forma. Mas super ainda desafiador. Muito, muito. Mas é isso, né? É muito desafiador, mas a gente sempre tem que exercitar isso, né? Tanto a medicina como o próprio paciente, né? Eu acho que quando eu trago isso aqui, quando a gente fala de decisão compartilhada, é até mesmo o paciente entender, olha, quais existem, como que elas são, né? O que eu posso fazer, quais são os momentos que realmente eu tenho um poder de escolha maior, porque eu também entendo, mas é isso, né? O paciente metastático, muitas vezes, é isso que você falou, ele convive há muito tempo, então ele se torna um expert no que tem, né? E ele já entendeu que ele tem que brigar para viver. Né? Tem que brigar para ficar vivo. Sim. E ele vai indo atrás, né? Tem uma busca constante por informação, que nem sempre ali, no momento inicial do diagnóstico, você está tão paralisado por tudo que não entra muito por aí, né? Então, bem desafiador, né? É isso, eu acho que, na verdade, esse é um dos pontos que ajuda a cuidar da saúde mental, né, desse paciente. E que bom que hoje a gente também tem uma medicina muito mais afeita a isso. Então, isso eu acho que a gente tem avançado bastante, né, nos últimos tempos. Mas é isso, né? Então, acho que se a gente fosse pensar, né, nesse paciente com câncer de próstata, pensando na saúde mental dele, eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes. A sexualidade é algo que normalmente aparece com um pouco mais de força, mas eu acho que é isso, a gente tem que deixar um tratamento muito mais multifacetado, no sentido de pensar assim, poxa, será que o tratamento, né, que a gente pensa para esse paciente aí, né, por exemplo, psicológico, né, como é que a gente começa esse tratamento psicológico? Quanto antes, melhor. Acho que essa é a resposta, né? Então, assim, no impacto do diagnóstico, melhor se for ideal, aqui. Né? Mas se for durante o tratamento, bom também. Qualquer momento importante é isso, né? Que tenha, se for em grupo, tá bom, se for individual também, tudo vai dar aceitação desse paciente, né? Tive um paciente ouvindo a gente aqui, tá? Tá em casa, inseguro, um paciente de câncer de próstata, vai. Quietinho, nunca pensou na vida em procurar um psicólogo, um psico-oncologista. Que você falaria para ele, pensando, acho que nos benefícios mesmo, né? De buscar, de contar com uma orientação tão especializada? Olha, essa fala sua é muito importante, né, Lu? Eu costumo dizer para os meus pacientes que o psicólogo é alguém que ajuda, na verdade, a caminhar lado a lado. Ele não está na frente do paciente, ou seja, esse psicólogo ele não vai dar resposta sobre a sua vida, ele não está atrás do paciente, mas ele está como se estivesse numa estrada que está pouco iluminada, só que ele está com a lamparina. E ali ele vai com você, lado a lado, mostrar os caminhos que são possíveis para algumas situações. E às vezes na vida a gente precisa de alguém que esteja com a lamparina na mão e de braço dado com a gente para dar conta desse momento. Né? E que esse momento ele é muito multifacetado porque ele invariavelmente, Lu, ele traz sofrimento para as pessoas, porque ninguém coloca na linha da vida ali, olha, em 2023, 24, 25 você vai ter câncer. Eu vou ter câncer. Não, a gente vai lá que quer ir para Disney, quer viajar, quer estudar, né? Então assim,
quando a gente se depara com algo que a gente não espera e não quer, invariavelmente a gente tropeça em algum sofrimento. Então acho que nesse tropeço, para mostrar uma nova estrada, é muito importante ter esse psicólogo do lado. Então é isso que eu diria, que na verdade você vai ter alguém que vai te acompanhar de um jeito completamente diferente do que um amigo pode fazer, do que uma esposa, do que, enfim, um filho, uma filha. É de um jeito muito diferente e que não vai ter expectativa sobre aquilo que você vai trazer para ele, porque as expectativas vão ser alinhadas em conjunto. Acho que isso vai ser muito importante. Penso assim. Muito bom, muito bom. Bom, Caio, acho que se largar a gente vai longe aqui, né? Mas a gente precisa parar. Quero te agradecer demais. Né? Gostei Obrigado. muito da oportunidade. Tenho certeza que quem está ouvindo também, né? Então, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Eu que agradeço, Lu. Obrigado de verdade pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. E para você, então, que chegou até aqui comigo, com o Caio, muito obrigada. Se cuidem e até o próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau.